você está lá na sua sala de aula e os seus alunos são muito diferentes uns dos outros. Isso é fato. Todos são diferentes. Então vocês têm alunos mais altos, alunos mais baixos, também alunos de culturas diferentes. Você também tem alunos com alguma síndrome, com algum transtorno, alunos com alguma deficiência sensorial, a deficiência visual ou a deficiência auditiva, ou ainda algum aluno com alguma deficiência física, talvez um usuário de cadeiras de rodas, por exemplo. Temos muita diversidade dentro de uma sala de aula. Bom, nós já sabemos que a literatura é um instrumento que pode transformar e muito o leitor. Através da literatura, as crianças podem estar descobrindo coisas novas ou fazendo relações com coisas que já acontecem. Elas podem estar construindo significados em relação ao mundo, significados em relação aos colegas, significados em relação a si mesmos. Muitas crianças, através da literatura, acabam construindo uma identidade. Elas podem estar, através do personagem, se identificando, se descobrindo e concluindo que ela é muito parecida. E assim, tendo mais noção de quem ela é. É a construção da sua identidade. E aí, professora, professor, eu quero lhe perguntar, se a gente sabe que a literatura, ela pode contribuir para a construção de identidades, pode contribuir para a humanização, segundo Cândido, como é que é a literatura que você leva para a sua sala de aula? Como é que é? Você já prestou atenção em como são os personagens desta literatura que você leva para a sala de aula? Se você tem uma turma tão diversificada assim, a literatura que você leva para a sua sala de aula também é assim diversificada? A criança de cultura indígena lá da sua sala, ela se identifica nessas histórias que você traz? Ela enxerga um personagem assim como ela? A criança usuária de cadeira de rodas que você tem lá na sua sala de aula, ela também se enxerga numa história? Você traz para a sala de aula uma história que tem uma criança que está vivendo e é usuária de cadeira de rodas? E assim, tantas outras crianças que estão lá. Será que elas estão se enxergando, se reconhecendo, se identificando nessas histórias que você traz? Ou não? Ou essas crianças nunca se enxergam ali? É muito importante que você preste atenção a isso. Porque é triste saber que uma criança nunca se viu, nunca se reconheceu dentro de uma história durante a sua vida escolar. Eu posso me identificar dentro de uma história, mas eu posso nunca identificar o meu colega, que é diferente de mim. Então, se eu não enxergo o meu colega, ele talvez não seja tão importante, porque ele não está lá. Então, a diversidade na literatura é importantíssima, principalmente dentro das salas de aula. Por quê? Para mostrar para essas crianças que todos são importantes, que todos precisam ser valorizados, que todos precisam ser vistos e ouvidos. Então, se você, por exemplo, não tem um aluno usuário de cadeiras de rodas, é importante também trazer um livro com um personagem assim, para que essas crianças percebam que existem crianças usuárias de cadeiras de rodas e elas também estão nas histórias. Só que outra coisa que nós temos que ter cuidado é como são as histórias em que esses personagens aparecem. Porque tem muitas histórias por aí que trazem somente um conteúdo falando sobre a deficiência, por exemplo, tentando informar sobre como é essa deficiência, tentando sensibilizar de como é viver com uma deficiência assim. Na verdade, essas crianças querem histórias
em que elas se enxergam vivendo uma aventura. E não só tendo que ler informações que são importantes, mas não pode ser isso o tempo todo. Elas querem viver nessas histórias, assim como os outros personagens. Participar de alguma coisa interessante que está acontecendo e que vai se desenvolvendo nessa história e que vai despertando a curiosidade, instigando a vontade de querer ficar naquela história e descobrir o que vai acontecer. É isso que essas crianças querem. É essencial, professora, professor, que vocês tenham essa literatura dentro das suas salas de aula. Literaturas que conversem com as crianças que vocês têm. Vai lá na biblioteca da escola, comece a procurar por esses livros, lá no seu acervo particular, e procure por esses livros. E se não tiver, está na hora de você começar a escolher essas histórias, porque elas precisam fazer parte do repertório de histórias que nós temos e compartilhamos com os nossos alunos. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pela sua atenção. Beijos e até a próxima.